Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 22 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? Coleta seletiva, parte 6, é o tema da nossa aula de hoje. E os objetivos dela, então? Identificar a importância da reciclagem para o nosso planeta. Também identificar a transformação no que o material reciclável poderá se tornar, como o ciclo da reciclagem. Então, a gente vai estudar como que funciona o ciclo de cada material reciclado. Isso mesmo. E para a sua atividade, o que você vai precisar? O seu caderno, lápis de escrever e a sua borracha. Então, pega tudo aí para assim que acabar a nossa aula, você já fazendo essa atividade, combinado? Então, vamos lá. Veremos a seguir no que os lixos recicláveis e comum podem o quê? Se tornar, certo? Então, todos os tipos de embalagens plásticas devem ser o quê? Reciclados, isso mesmo, e é no vermelho. Então, vejamos a seguir como funciona esse ciclo da reciclagem deste material. Vamos ver? Então, olha só, como neste exemplo a seguir, que chamamos do ciclo do plástico. Como que ele funciona? Primeiramente, para produzir o plástico, é extraído o petróleo. É, isso mesmo, é feita a extração do petróleo. Depois, a produção de granulados ou pó de plástico, Aqui, ó. Depois desse granulado ou pó de plástico, ele vai virar o quê? As embalagens plásticas, as nossas embalagens plásticas. Daí o que acontece? Vai para o consumidor, que somos nós, Vai para as lojas, para os mercados. E se eu descartar no lixo não reciclável, ele não vai ter fim nenhum, Ele não vai continuar o quê? O ciclo. Ele vai interromper o ciclo e parar por aí. Mas se eu colocar no lixo reciclável, o que acontece? Vai ir para coleta, certo? Depois dessa coleta, vai passar por uma central de triagem, onde eles vão separar os plásticos e daí para a indústria recicladora. E essa indústria, então, vai transformar o plástico novamente em granulado ou pó, Mesma coisa que nem a prof tinha comentado na nossa aula passada, as tampinhas, do nosso projeto que temos aqui na cidade de São Bento do Sul, da Teodora. As tampinhas, então, passam por essa indústria que vai transformar o plástico em granulado. Isso mesmo. E daí, o que acontece? Esse plástico, ele vai ser transformado em pecinhas para móveis, em várias outras coisas ele pode ser transformado. E o metal? Então, nós temos aqui, ó, que é a nossa lixeira amarela, isso mesmo. Todos os tipos de embalagem de metal devem ser recicladas. Então, vejamos a seguir como funciona o ciclo da reciclagem desse material, combinado? Então, veja só como que funciona, Como nesse exemplo a seguir, que chamamos do quê? Do ciclo do metal, certo? Então, nós temos aqui, o metal, ó, então ele vai o quê? É um ciclo. Então, imagina só que você tá lá, comprou uma latinha de metal. O que acontece? Comprei, tomei o que vinha dentro, daí joguei fora, no lixo reciclável. Passou pela coleta. Depois dessa coleta, ele passa por uma prensagem, então ele é prensado. Depois de passar por essa prensa, ele é fundido, esse metal,
Ele passa pela prensa e depois ele é fundido. Depois que ele é fundido, ele é lingotamento, né? Ele passa pelo processo de lingotamento, né? Então eles derretem ali, né? Passa por todo esse processo. Depois desse processo, então é feita uma laminação. Então o metal ele passa a ser uma lâmina. Para quê? Depois que é feita essas lâminas, ele vai se transformar no quê? Em nova lata. Isso mesmo. Depois que transformou em nova lata, elas vão para quê? Para o enchimento, vão encher a lata, né, do produto, do material. E depois do enchimento, o retorno ao comércio. Então, vocês viram que se a gente jogar, fizer o uso consciente do metal, ele é um material, né, renovável, reutilizável, ó. É um ciclo que não tem fim, que ele vai e volta. A gente usa, devolve, né? É a mesma coisa que nem antigamente, quando não existia, né, as nossas caixinhas de leite. E o que acontecia? Que você comprava, né, de quem tinha uma vaquinha lá e a pessoa vendia leite. O que acontecia lá? Você usava, comprava aquele leite, tomava, lavava e devolvia a garrafinha vazia. No outro dia ela vinha cheia. Então era um ciclo, né, da troca ali, né, da compra e venda. Então a mesma coisa funciona com a gente nos dias de hoje. Se a gente reciclar, fizer o uso consciente, a gente vai ter esse material novamente transformado, novinho em folha para nós. O vidro, então, que é no verde. Então, todos os tipos de embalagem de vidro devem ser recicladas. Vejamos a seguir como funciona o ciclo da reciclagem desse material. Então, veja só como funciona o processo do vidro, né? Eu consumi o vidro, coloquei na minha lixeira verde, depois ele passa para limpeza e para seleção. Depois esse vidro ele é o que? Triturado e vai virar o que? Matéria-prima de novo. Da matéria-prima vai para indústrias, né, de vidreiras que fazem os vidros. Envasamento é o que? Vai encher de novo de coisas dentro, coloca na embalagem, né, o rótulo e vai para distribuição, vai para os supermercados. Então viram que é um ciclo que? Contínuo. Uma coisa bem importante também que eu aprendi, ó, vocês podem observar que essa minha garrafa de vidro aqui, ó, ela não está lavada. Mesma coisa de metal e dos outros objetos. Por quê, professora? Eu vou mandar sujo para coleta seletiva? Sim. Sabe por quê? Porque se a gente lavar todas as embalagens, nós estamos fazendo o quê? Desperdiçando água. Verdade. E lá, nessas empresas que fazem, ó, a limpeza e a seleção. Então, lá nas empresas recicladoras, eles têm um produto bem forte lá que tira, com esse produto, tira até a tinta da lata. Ele tira toda essa tinta que tem na lata, ele tira o rótulo, ele tira a sujeira. Então, não precisa se preocupar em querer lavar, porque assim a gente vai estar o quê? Poupando o meio ambiente do uso de água, né? Não podemos esbanjar água. E o papel? Então, todos os objetos de papéis também devem ser o quê? Reciclados. Vejamos a seguir como funciona esse ciclo que é no azul. Muito bem. Então, como é que funciona o ciclo do papel? Primeiro, vocês sabiam que o papel vem da árvore? Então, primeiro, eles têm que cortar a árvore, depois passa para a produção da pasta do papel, né? É feita uma pasta. E daí, o que vem? A produção do papel, depois do papel é feito jornais, livros, revistas, cadernos. Se eu jogar no meu lixo,
não reciclável, vai ficar lá, né, sem utilidade nenhuma, vai ficar lá parado. Mas se eu reciclar na minha cestinha azul, eu vou estar o quê? Reciclando, vai passar, né, o caminhão que recolhe, vai para uma central de triagem, depois a indústria recicladora que vai transformar ele o quê? Em papel de novo. Vai ser, né, um ciclo contínuo também. E o lixo orgânico, né, como nós já vimos, todos os lixos orgânicos devem ser reciclados. Vejamos como funciona esse ciclo? Então, o que eu vou fazer? Vou me alimentar, sobrou um pouquinho de comida, vou reciclar. Esse reciclar vai virar no quê? Na compostagem. A compostagem nada mais é do que adubo para as plantas. Depois vou usar esse adubo, para plantar. Depois da planta, eu vou colher frutos e alimentos novos e fresquinhos. Vou me alimentar e o ciclo começa tudo de novo e de novo, né? Isso mesmo. Outro fato muito importante é que não devemos lavar os materiais reciclados, né? Que foi o que a prof já falou. Vimos na nossa aula que os mesmos são o quê? Submetidos ao processo de limpeza com produtos químicos nas empresas de reciclagem, tá bom? E se a gente lavar todas as embalagens, estaremos o quê? Utilizando e desperdiçando água, que é um bem muito precioso, né? Então, conscientize a sua família e ajude na reciclagem. O mundo depende de nós. Nessa aula de hoje, vimos que o nosso planeta precisa de nós e a importância de reciclar. Vivenciamos também os ciclos de reciclagem de cada material. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, volte ao vídeo e assista novamente. Até a nossa próxima aula!